E chegamos no nosso segundo livro da nossa maratona de literária de suspense, seguindo a maratona literária de inverno de 2024 do canal Geek Freak. E estou falando mais precisamente do livro Perigo das Linhas de Código, que eu concluí agora há pouco e que vamos conversar um pouquinho aqui no canal. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, né? E se gostar do vídeo, bota aquele like aqui embaixo, né? Lembrando de botar também os últimos livros que vocês leram, galera. Pois bem, Perigos da Linha do Código, que a gente vai pegar e falar aqui sem spoilers, é um livro nacional lançado pela editora independente Verve, né? E da Márcia Saito, que também tem outros materiais. E o que ocorre? É um livro de investigação policial, só que com hackers, mais precisamente o protagonista é um hacker. E eu já começo por essa capa bacana aqui que eu adorei, porque é o seguinte: já tem essa coisa das linhas passando, tudo com tom esverdeado, né? Lembrando aquela coisa meio código-fonte de Matrix na tela. Só que ao mesmo tempo, quando você repara melhor, a gente tem, na verdade, aqui essas linhas são os nomes das ruas aqui de São Paulo, e isso aqui são os marcadores de localização, né? Então, é como se fosse realmente um mapa da cidade, versão simplificada do Google Maps. O que é bacana, porque mesmo se você não conhece a cidade, aqui tá vários locais onde pega e são mencionados ao longo da história. Tipo, fui na rua tal, passei corri pela travessa tal, fui até um restaurante em determinado lugar, sabe? O que é bem bacana. Inclusive, como a história se passa aqui justamente em São Paulo, foi muito bacana pegar e ver locais que eu conheço sendo mencionados, passados, interagindo, né, justamente com os personagens. E qual é a história, Luiz? Bem, aqui nós temos um hacker que funciona como um agente duplo do governo, né? Não que exatamente que ele goste disso, mas é o que eu devo para fazer, já que ele emergiu demais do mundo da criminalidade para sair sem ser perseguido pela bandidagem, né? E ao mesmo tempo tem a questão da qualquer coisa que acontecer, a polícia pode pegar e prender ele, né? Então, fazendo esse acordão com a polícia, o meio dele se proteger para certa parte dos bandidos, né? Enquanto ele tenta sair desse mundo, né? E ao mesmo tempo fazendo um trato para ele não ser preso. Então, com isso, ele funciona justamente como um agente duplo, se infiltrando justamente em organizações criminosas para conseguir informações. Tanto que a primeira parte do livro, o começo, né? É justamente numa rede de pirataria, né? Que a polícia está tentando pegar e prender, né? E inclusive pegar e tentar descobrir como eles conseguem pegar quem são os principais fornecedores dos materiais deles, né? Tipo, que geram as bases dos arquivos para eles conseguirem pegar e imprimir em massa, né? Além de conseguir achar as principais bases no qual eles imprimem, né? Claro que atualmente isso não é nem assim nas grandes capitais a gente nem tem tanto mais isso, né, por causa dos sistemas de streaming, né? Mas é bem bacana porque realmente isso é muito, mas muito da época onde inclusive tinha a famosa Galeria Pajé em São Paulo, atualmente fechada, né, que era um dos principais redutos de compra de CDs piratas na cidade, né? Mas ainda ocorre essa venda, né? E a próxima parte, ele acaba pegando e tendo que se infiltrar dentro de uma mega empresa, né? Para descobrir os segredos lá de dentro. Já que, teoricamente, tem alguma informação secreta que está ocorrendo, tem atividades criminosas acontecendo paralelamente, né? E existe uma série de camadas de questões que o nosso protagonista aqui tem que enfrentar. Aqui, número um, ele não sabe exatamente nunca em quem confiar, já que pode ser alguém da polícia infiltrado, pode ser um dos criminosos que ele está investigando, pode ser algum cara, na verdade, que queira passar a perna dentro da empresa, né? Então, com quem ele realmente pode pegar e confiar em cada meio, o que acontece, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem o fato que a gente pouco a pouco vai descobrindo as identidades de cada membro da empresa e seus interesses obscuros lá dentro, né? Quem tá realmente querendo pegar e acabar com aquele crime que está acontecendo dentro da empresa, quem são, na verdade, os criminosos, e ao mesmo tempo temos justamente o criminoso principal que empregava o protagonista, o hacker, ainda em atividades anteriores, querendo a cabeça dele, já que acha que ele é informante da polícia.
Então, é bem bacana esse jogo de gato e rato que acontece, né. E não é apenas ele invadindo os computadores, tudo correndo no teclado, não. A gente tem realmente cenas de perseguição policial nas ruas da cidade, né. Temos cenas de tiroteio no processo, né? E é bacana como mostra como muitas das invasões hackers não é necessariamente o cara tem um conhecimento super complexo e conseguir invadir. Não, existe toda uma camada de pegar e digo, nossa, o cara pega e deixa justamente a senha dele, tipo, anexada do lado do computador, né? Então é super fácil pegar, eu copiar aquela senha, ver o nome do usuário dele e depois entrar dentro da grande rede para pegar e vasculhar tudo, sabe? Então, existe um conceito, inclusive hacker, bem interessante, que é o de engenharia social, no qual a ideia básica é que o engano é que a pessoa é enganada e manipulada para ela passar informações importantes para invadir. E isso ocorre muitas vezes com os golpes atualmente de internet atualmente. Por exemplo, acho que, não sei se aconteceu com mais alguém, mas eu recebi já coisas do tipo: "Olha, você recebeu o acesso do seu curso já está liberado, é só clicar aqui". Só que não está escrito o nome do curso, a pessoa que enviou não bate com nenhuma coisa que você se cadastrou, e tem um link que inclusive está em um encurtador para você nem saber se é uma daquelas plataformas de curso tradicionais que está lá dentro, sabe. Outro golpe muito clássico é a da pessoa receber uma falsa nota fiscal de algum serviço, que ela nem sabe, que nem descreve qual serviço que prestou lá dentro. Aí então, quando ela abre o PDF abre normalmente de uma nota fiscal falsa de alguma coisa, só que ela instalou nesse processo um falso arquivo no computador, né? Normalmente de um serviço. E é claro, vai ser de uma coisa que a pessoa não serviu, já que ela tenta, na verdade, manipular isso. O famoso, ó, sua conta no banco foi invadida, a pessoa recebe um telefonema, precisamos das suas informações X e Y para você conseguir pegar e passar, né? Inclusive, atualmente a gente está na onda dos golpes de IA, né? Onde você fala com a pessoa pelo telefone do golpe, né? E na verdade ela usa aquilo só para copiar a sua voz, para conseguir pegar e fazer uma ligação falsa para outra pessoa usando sua voz, o mesmo banco, né? Para conseguir pegar e roubar suas informações ou senha, né? Então a coisa está muito mais diversa atualmente, né? E é interessante como a gente não tem tanto, pelo menos assim, romance policial, pelo menos no Brasil, produção brasileira que eu vejo, né? Que tem esse enfoque justamente nessas questões justamente de invasão de privacidade, invasão de computador, que são tão importantes, né? E, inclusive, nós tivemos recentemente empresa que faz vale refeição e vale alimentação aqui no Brasil, sendo invadida pelos hackers, né? Que acessaram todo o sistema de computador. Então, hacker continua sendo uma questão importante, uma questão vital, importância na internet. Inclusive, fica até aquela pergunta: com que frequência você deleta o cachê do seu computador para evitar deixar a informação exposta para hacker, por exemplo, faz uma varredura com antivírus, entre outras coisas. Então, nós temos toda essa questão de segurança virtual que acaba sendo ativada um pouco dentro do livro, né? Com o nosso hacker, inclusive, na verdade, querendo ter uma vida normal de um lado, né? Só que do outro, ele sempre tem uma tendência para o perigo, para aventura. É o cara que gosta de experimentar umas coisas fora do padrão e por isso acaba se envolvendo com algumas coisas que não devia, né? E ao mesmo tempo ele tem uma super inteligência, uma capacidade de observação excelente, né? O que justamente possibilita combinar com as habilidades hackers dele, possibilita pegar e invadir os mais variados sistemas, né? Então, acaba tendo um toque meio de história de espionagem, onde você não sabe em quem confiar, tá tentando roubar as informações de cada canto, seja fingindo que tá querendo falar ou falar alguma coisa, seja pegando e realmente invadindo os sistemas, descobrir quem é, aquela coisa de você descobrir quem é o traidor dentro do meio, né? Que é sempre gostoso de você pegar e ver numa história. E mostrando também que a gente tem muito conteúdo nacional com histórias interessantes que são assim, que não tem grande propaganda, porque dinheiro para propaganda também é complicado. E estamos num meio onde você é inundado de propaganda, então você achar alguma
coisa útil no meio, algumas vezes é muito difícil com aquela vastidão de todo mundo tentando pegar e jogar o seu material para você, né? Então, mas dá uma pesquisada que existem materiais bem interessantes no Brasil, como vocês estão vendo aqui, inclusive por editoras independentes. Sendo que agora o nosso próximo livro, lembrando que se você gostou aqui, coloca aqui nos comentários, é Os Três Instrumentos da Morte e Outros Casos do Padre Brown. E se estamos falando de um livro de questões super recentes envolvendo invasão de privacidade, o mundo hacker, etc. Aqui nós temos um livro do começo do século XX que tem justamente as aventuras de um padre detetive investigando os mais diversos mistérios e que chegou a virar seriado de televisão, inclusive. Sendo que o Chatterton, inclusive, é um escritor que também trabalhou um pouquinho com teologia, né? E cujos escritos estão entre as principais influências do C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. Então, gente, vamos ver se esse livro também é bacanudo e até o próximo vídeo. Falou!